Jesus, meus queridos irmãos, muito boa tarde, boa noite para vocês aí em Pretória, enquanto estamos esperando ainda alguns irmãos que estão chegando em linha, enquanto algumas pessoas estão conectando, temos alguns lá de Angola, nossos filhos na fé, que disseram que estariam conosco também, e a questão da conectividade em alguns países é uma grande dificuldade, né? Então, eles estão ainda tentando entrar e tentando estar conosco nesta noite. Nós queremos dar bem-vindos a todos e a Sandra, em alguns momentos, vai ler a palavra, vai estar orando para nós iniciarmos o nosso tempo juntos nessa noite, mas temos vários pedidos de oração nessa noite, queridos. Temos pedidos de pessoas que estão enfermas, temos outros que são pedidos mais generalizados, temos outras pessoas que estão tentando viajar nesse relaxamento das regras de confinamento, né? Como a nossa irmã Aline, e temos outros irmãos angolanos também que estão tentando regressar para Angola, mas que infelizmente eles não sabem as datas, e até também do nosso caso, estamos esperando aí ouvir do governo qual é esta lista, essa suposta lista. Ontem, no dia 1º, oficialmente abriu as fronteiras, mas eles disseram que teriam que pôr 3 tipos de lista, que não vou entrar em detalhes agora, mas a questão é saber quem é que pode entrar e quem é que não pode entrar, e assim as pessoas ainda ficam meio confusas para tentar resolver a sua vida. Portanto, há pedidos de oração nesse sentido também, aleluia. Mas enquanto isso, Sandra, por favor, não apenas leia a palavra, mas diga como é que está os irmãos aí, ponha seu microfone e tenha a palavra para iniciarmos com oração e a leitura da palavra nessa noite. Fique à vontade, Sandra. Amém. Paz do Senhor ao pastor e a todos. É sempre bom estar junto com os irmãos, mesmo que eu muitas vezes não tenha o meu vídeo ligado, mas estou escutando. A semana passada, quase ao fim da mensagem, perdemos a conexão aqui em nossa casa, então peço muita desculpa, irmãos, se estavam à espera de mim para alguma oração, mas não foi que eu saísse involuntariamente. Amém? Também nós aqui em Centurion está tudo a correr bem, os irmãos estão bem, a igreja nós temos tido boa frequência, graças a Deus, então Deus tem sido fiel conosco aqui em Centurion e nós estamos muito felizes, estamos fortes na obra e também estamos acompanhando com os irmãos aí em Pretória Oeste, os cultos online também, e temos também sido ricamente abençoados. Amém. Amém? Sandra, desculpe, só dá um update para nós. Aquele irmão, agora eu me esqueço o nome dele, que logo no início ele disseram que ele ficou positivo do corona, mas já melhorou, já está de volta. Como é que está a situação? Sim, eles já estão bem, pastor, eles a semana passada até estiveram conosco, ele e a esposa, estão muito bem, recuperaram bem, mas claro que eles dizem que o COVID deixou um impacto neles. Ainda sentem algumas vezes fraqueza no corpo, não têm muito apetite de comer, mas além disso eles estão bem, estavam animados, estavam felizes por estar ali. Por acaso a semana passada foi a primeira vez, desde que eles estiveram doentes, já foi mais ou menos há uns 3 meses atrás que estiveram ali conosco. Tá certo, querida. Adiante, desculpe, com a leitura e coração, fica à vontade. Amém. Então vamos abrir em Romanos capítulo 8. Por causa do tempo, eu não vou ler todos os versículos, mas os irmãos depois podem ler do versículo 18 em diante, que há uma bênção ler essa leitura, mas eu vou ler somente dos versículos 31 até o versículo 39, que diz assim: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós.
como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que maravilhoso Deus nós temos. Aleluia. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia, glória a Deus. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Vamos orar. Pai Santo, louvado seja o teu grande nome, Senhor. Louvado, 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 louvado sejas tu, Senhor. Nós estamos aqui nesta noite, meu Pai, para te dar glória e honra ao teu nome, Senhor, porque tu és o grandioso Deus e tu és o Deus que mereces, Senhor. A nossa razão de estarmos vivos é para te louvar. A razão de estarmos aqui reunidos, Senhor, é porque nós te amamos, Senhor. E nós sabemos que nós estamos aqui reunidos, mesmo que seja através do Zoom, nós sabemos que tu estás aqui presente, Senhor, tu estás aqui no nosso meio, meu Pai, porque nós todos juntos somos o teu corpo, aleluia, e nós sabemos que nós servimos a um Deus vivo, um Deus que nos ama, um Deus que nos promete que mesmo na angústia, mesmo nas dificuldades, nada nos pode separar de ti, do teu amor, da tua presença, Senhor, porque tu não és homem para mentir, Senhor, tu és fiel às tuas promessas, aquilo que tu dizes, tu cumpres, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque tu estás sempre conosco, tu nos guias pela mão direita, a tua mão direita, Deus Pai. Obrigado, Jesus, que tu estás sempre intercedendo por nós, aleluia. Obrigado, Deus Pai, que tu não nem poupaste a coisa mais preciosa que tu tinhas, que é Jesus Cristo. Tu os entregaste, aleluia, tu entregaste pelas nossas vidas. Obrigado, meu Pai, tu és o Deus Santo, tu és um Deus maravilhoso, aleluia. Tu és o Deus poderoso, que tu até abres o mar para nós, Senhor, aleluia. Tu és a nossa esperança, Senhor, aleluia. Louvado seja o teu grande nome, Senhor. E nesta noite, meu Pai, eu quero entregar este culto de ensino nas tuas mãos. Senhor, que tu possas dar divina sabedoria e entendimento, Senhor, porção dobrada da tua unção, Senhor Jesus, sobre aquilo que vai expor o teu ensino e que vai nos ensinar. Meu Pai, que os nossos corações, Senhor, os nossos ouvidos, as nossas mentes estejam abertas, meu Pai, para aprender mais, para receber mais de ti, Senhor. Que a tua semente possa crescer, Senhor Jesus, e florescer em nossas vidas, Senhor Jesus, aleluia. Nós entregamos esta palavra de ensino nesta noite nas tuas mãos, meu Pai. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Nós te louvemos, nós te amamos, Senhor, de todo o nosso coração. Nós tudo te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, amém, amém. Muito obrigado, Sandra. Deus rica e poderosamente te abençoe. Você Amém. que está aí em casa, você que está conosco, vamos cantar, vamos louvar o Senhor e vamos dizer: magnifiquemos ao Senhor, demos glória ao nosso Salvador, magnificai o Altíssimo, pois Ele digno é. Magnificai o Altíssimo, pois Ele digno é. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei.
Louvamos ao Senhor. Demos glória ao nosso Salvador. Magnificai o Altíssimo, pois Ele digno é. Magnificai o Altíssimo, pois Ele digno é. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, nós nesta noite temos o Nino que não está capaz de estar conosco para o louvor, como ele normalmente faz. Outros irmãos também disseram, pastor, olha, hoje será um pouco difícil estarmos na linha, sem tirar, como eu já falei, alguns irmãos que estão se preparando para viajar, mas antes de nós entrarmos na palavra, gostaríamos de trazer aqui alguns pedidos de oração que alguns irmãos já enviaram antes do culto, e se você receber algum pedido aí, por favor, escreve no chat do lado, se você está no computador, se você tem no seu, se você está no seu telemóvel, também pode fazer isso. E uma das primeiras coisas que eu e a Vânia queremos pedir aqui é pela saúde do nosso pai. Ele está em casa todos os dias, está aqui comigo e com minha mãe ali na sala, mas ele já por 4 dias tem sentido tonturas. E claro que uma tontura, uma vez ou outra, não é nada, mas 4 dias de tonturas, então temos que orar para que Deus ajude ele, né, nessa sua situação aí. E acabamos também de ouvir, amados, que o presidente Trump, mais ou menos 1 hora atrás, ouvimos que ele fez o tweet dizendo que está com corona. Ele e a sua esposa, a primeira-dama dos Estados Unidos, estão com Covid-19. E, como os irmãos sabem, nós estamos aqui para falar de política, se você é da direita ou se você é da esquerda, não é isso que nós estamos falando, mas entendemos de que, nesse exato momento, este homem é o homem que estará segurando toda essa enxurrada de esquerda, de todas as situações que nós já conhecemos, já temos falado, e claro, de que alguns estão muito alegres, né? Mas temos que entender de que a palavra de Deus diz que temos que orar pelos homens que estão em autoridade. Vamos orar por ele e pela sua esposa, para que o Senhor os ajude também. A minha esposa manda um pedido muito especial, muito perto do seu coração. Os irmãos lembram-se da Angel. A Angel, ela está ali na casa daquela sua mãe, como é que a gente diz? Mãe adotiva, né? A foster mom. E então ela, que o nome dela é Grace, ela chamou para minha esposa e disse que está com câncer e está já há quase que 1 ano esperando que os médicos a chamem para fazer o tratamento, assim de que ela fez um pedido especial pela Grace, principalmente por causa daquelas crianças que dependem dela ali em Hamaskral. Também, amados irmãos, vamos orar já agora pela saúde da Raquel, mais uma vez. Ela está melhor, os irmãos sabem de que ela saiu do hospital, passou um período de 1 mês mais ou menos na tentativa de regular a sua saúde, mas 2 dias atrás estava muito mal, de novo regularam mais uma vez a medicação, hoje está bem, oramos para que continue e que finalmente possam encontrar a medicação certa e, claro, a medição certa, mas acima de tudo, oramos para que o Senhor, que é médico dos médicos, possa curar e tratar dessa situação uma vez por todas. O Joshua também, que normalmente está conosco, nas sextas-feiras está passando muito mal,
A minha esposa até disse que espera que não seja uma apendicite. Ela está com uma dor muito grande na parte de baixo, inferior ao estômago. Vamos orar por ele. A irmã angolana da nossa igreja, a irmã Isabel, não sei se os irmãos estão vendo quem ela é, já faz tempo que ela não vem à igreja por causa do confinamento, mas ela pede pela sua família. Ela está em África do Sul porque o governo do Canadá abriu para os seus filhos imigrarem para o Canadá, e eles estão ali já há um bom tempo, e nem para cima nem para baixo, ou seja, nem podem voltar para Angola, nem podem ir para o Canadá, mas agora que a fronteira abriu, ela pede oração para que as coisas possam serem encaminhadas, e ela nisso diz: pastor, olha, orem para que Deus dê libertação no meio da minha família. Então ela está passando por algumas dificuldades, é uma mulher de oração, e ela pede pela sua família. A nossa irmã Nela também, Sandra, não sei se está sabendo disso, o pastor Carlos também, não sei, mas a irmã Nela aí de Centurion escreveu-me pedindo oração pela Ashandra, a netinha dela de 8 anos, que tem uma infecção, pelo que parece, na bexiga, foi o que eu entendi, assim que vamos orar por essa criancinha também, para que o Senhor ajude. E, finalmente, pelo que eu tenho aqui, a Vânia também, a minha irmã, ela está na linha, ela pede oração pela amiga, ou seja, uma pessoa chamada Osília, e que está com problema de fígado, e de que, é claro, estão querendo operar, né, assim de que vamos orar por esta pessoa. Ela está com grandes dores no fígado, e cremos de que Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós possamos imaginar, ou pedir, ou pensar, e sabemos de que Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia! Essa noite é uma noite de ensino, mas sempre aproveitamos para estarmos em oração também. E por isso, Vânia, tu estás aí na linha, eu vou pedir que você faça a primeira parte da oração, depois vou pedir a nossa irmã Natália, logo depois da Vânia, irmã Natália, a irmã também está na linha, também põe o seu microfone, vamos orar e vamos pedir. E ao nós orarmos, se você lembrar-se, não apenas desses pedidos que nós falamos, mas lembrar de outro irmão, de outra irmã, vamos crer em Deus e vamos declarar saúde e vitória sobre as vidas. Aleluia. Vânia, tem a palavra. Vânia, tens de pôr o microfone, Vânia. Não estamos te ouvindo. Põe o seu microfone. Ok, já estás. Amém. Então oremos. Santo e poderoso Deus, nós estamos mais uma vez na tua presença, Senhor. Nós queremos te agradecer por esta oportunidade que tu nos concede de estarmos reunidos, Senhor, como corpo de Cristo, Senhor, em tantas partes deste mundo, mas, Senhor, em união, Pai, pedindo e clamando pelo teu corpo, pelo corpo de Cristo. Senhor, te clamamos, Senhor Jesus, por todos esses pedidos, Senhor, sobre saúde, Deus, que tu sabes muito bem, Senhor, o que é que vai atrás de todos esses pedidos. Senhor, tu sabes as consequências, tu sabes, Senhor, todas aquelas coisas que estão passando, e te clamamos, Senhor, não somente pela vida, Senhor, do nosso Pai, Senhor, que tu possas agir com poder na sua vida, na sua saúde. Também da mesma maneira, Senhor, a todos esses nossos irmãos, meu Deus, que se encontram aí em África do Sul ou no Brasil, Senhor, que precisam do teu toque divino. Senhor, tu és o Deus Todo-Poderoso que pode fazer todas as coisas, Senhor, muito mais além daquilo que nós pedimos ou clamamos. Senhor, te pedimos agora que tu venhas abrir portas, que tu venhas, Senhor Jesus, fazer a tua vontade. Te clamamos especialmente, Senhor, pela Grace, Senhor, e aquela situação dela, Jesus, com este câncer. Senhor, tu és Deus poderoso, Senhor, tu sabes quanto daquelas crianças precisam, Senhor, da ajuda desta senhora. Senhor, e nós te clamamos, Senhor, pela tua intervenção. Da mesma maneira, te pedimos, Senhor, uma bênção especial, Senhor, e saúde para a vida da nossa irmã missionária Raquel, Senhor, meu Deus, pela vida do Joshua, Senhor, meu Deus, que tu possas colocar as tuas mãos poderosas
poderosas, Senhor, santas, sobre a vida de cada um dos teus filhos, Senhor, abrindo portas, fazendo milagres, Senhor, meu Deus. Te clamamos, Senhor, que todos esses nossos irmãos que estão se recuperando do Covid, Senhor amado, que estão, Senhor amado, trabalhando, mas que estão, Senhor, enfrentando situações no seu corpo físico, que tu possas agir poderosamente pela Osília ali no Brasil, Senhor, meu Deus, com esta operação, este tumor que ela tem, Senhor amado, no seu fígado. Somente tu podes fazer um milagre, Senhor, e nós te clamamos e cremos, Senhor, na tua ação do teu Espírito. Também te pedimos, Senhor, especialmente pela vida do presidente desta nação, da sua esposa, Senhor, que tu possas colocar as tuas mãos. Senhor, tu sabes que este é um tempo delicado, são tempos, Senhor Jesus, que se chegam ao fim, e nós te clamamos, Senhor, que a tua atuação, o teu poder, possa se aperfeiçoar e que a tua vontade perfeita seja feita na vida desta nação, como de todos os países na face dessa terra. Senhor, é o que nós te pedimos e clamamos, no nome santo de Jesus, que vive para todo sempre. Amém, Senhor, e amém. Aleluia. Glórias a Deus. Irmã Natália, fique à vontade. Põe o seu microfone, irmã Natália, para continuarmos a orar. Irmã Natália, nós estamos vendo que a irmã está orando, mas eu creio que o microfone está desligado. Põe o seu microfone, irmã Natália. Vai agora? Agora sim, está? Agora sim, sim, agora sim. Amado Pai, na tua presença estamos noite deste dia para louvar, bendizer, adorar o teu santo nome, Senhor, pois tu és bom, misericordioso, Senhor, tu és aquele, Senhor, que na verdade nas horas difíceis da vida és aquele que estás conosco, és o nosso Pai, és o nosso Senhor e Salvador. Quero lembrar, Senhor, cada pedido que tem sido feito aqui, mesmo que eu não consiga nomear todos os nomes, Pai, mas tu sabes, conheces, Pai. Oh Deus, peço-te, Senhor, que continues, Senhor, a ser irmã Raquel, obrigada pelas melhores, Senhor, mas que ela, na verdade, Senhor, fique estabilizada aqueles diabetes, meu Deus. Nós te pedimos que assim o faças. O Joshua, Senhor, sei com ele, Senhor, tu sabes o que ele carece de ti, meu Pai. Abençoa aquele jovenzinho, meu Deus. Pai, nós te pedimos. Também, Senhor, o futuro sogro da Loli, Senhor, ó Deus, também sabe quanto ele carece de ti, meu Deus e meu Pai. Ó Deus, também pedimos por aquela senhora onde está, ó Senhor, aquela menina, Pai bendito, e não sei se é uma creche, Pai, tu sabes que ela se encontra enferma e tem pedido as orações, por isso, Senhor, te pedimos, Pai bendito e amado, que tu sejas com ela, Senhor, pois tu és o Senhor que operas milagres e maravilhas. Ó Senhor, também a amiga da irmã Vânia, Senhor, ó Senhor, num lugar, aquele problema, aquele temor num lugar tão medroso, meu Deus, tu és o Deus que curas, vai ser com ela, Pai bendito e amado. Ó, ser também com o irmão Ironides, Senhor, tu sabes e conheces o que se passa com o teu filho. Ó, Senhor, na verdade, a idade também não ajuda, mas, Senhor, não é tanto assim, ajuda o teu filho, segundo as suas necessidades, Pai. Quero pedir também pelo presidente da América e sua esposa. Oh Deus, na verdade, nós sabemos que o inimigo não está contente, Senhor, mas tu és fiel, Senhor. Cura-os, Pai, por amor do teu nome. Oh Senhor, e os demais carecem de ti, essa irmã Isabel, Senhor, que não sei quem é, mas tu sabes. Ó Senhor, tu operes também no seu assunto, meu Deus. Ó Senhor, abençoa os irmãos de Moçambique,
de Angola, ó Senhor, do Brasil, de Portugal, Senhor, que está, Senhor, atendendo a este culto, Senhor, e o povo em geral, se tu sabes de mais necessidades por quem temos dado, ó Senhor, também quero pedir pelo sogro da minha Isabel, Senhor, que está no ICU, Senhor, ó, põe a tua mão sobre ele e salva a sua alma. Nós te pedimos, Senhor, e agradecemos, continua-nos a dar um culto abençoado no teu santo nome, Jesus. Amém. Amém, amém, irmã Natália. Muito obrigado pela sua participação. Lhe ouvimos bem e lhe vimos bem. Vamos agradecer ao Senhor dizendo: obrigado, Senhor, aleluia. Obrigado, Senhor, aleluia. Obrigado, Senhor, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, aleluia. Obrigado, Senhor, aleluia. Obrigado, Senhor, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, nesta noite eu gostaria de conversar convosco um pouco, nesse tempo que nos resta, talvez meia hora, 40 minutos, o que seja, e gostaríamos de poder estar um pouco interativos. Não gostaria de apenas fazer este noite de ensino apenas de mim para vós, mas gostaria também de ouvir da vossa parte, e se houver algum comentário, se houver alguma pergunta, entre, põe o seu microfone e fale. Claro que algumas vezes temos dificuldades de conexão, como é normal, mas termos um pouquinho de paciência para que todos possam participar, se assim o desejarem. Lembre-se também de que se você não quer falar ou pôr o seu vídeo, entendemos isso sem dificuldade nenhuma, e também eu estou aqui conversando com vocês, mas ao mesmo tempo estou administrando as pessoas que vão entrando no culto. Portanto, como eu estava dizendo, do lado do seu laptop ou no seu celular, está também a capacidade de você escrever no chat. Portanto, se você quiser entrar no chat e escrever a sua contribuição, por favor, faça, e nós vamos fazer o nosso melhor para não apenas lermos, vermos e controlarmos e ensinarmos, mas participarmos todos a uma para aquilo que o tema desta noite indica. E gostaria de falar nesta noite com vocês acerca da igreja após o Covid-19. A igreja após o Covid-19. E antes de tudo, nós deveríamos entender esses dois lados, o que é igreja e também o que é o Covid-19. Nós já entendemos muito bem quem é a igreja, o que a igreja faz, como a igreja se comporta, a razão da existência da igreja. Isso é algo que eu sempre falo aí em Pretória, nos meus ensinos, é de que se a igreja hoje ficar, ou não existir mais, digamos assim, ficar parada, ficar sem capacidade de se reunir, será de que a comunidade terá, me permita usar a palavra, saudades da igreja? Será de que a comunidade virá na frente da igreja fazendo toi-toi, dizendo queremos que a igreja abra, queremos que a igreja abra? Ou será de que ao fecharmos igreja, ao não podermos mais estar presentes ou termos uma presença social, será de que a comunidade dirá tudo bem, não há problema? Porque se o hospital fechar, eu tenho certeza de que as pessoas vão reclamar. Se os mercados de alimento fecharem,
Eu tenho certeza que as pessoas vão reclamar. Olha, se os transportes públicos não mais funcionarem, as pessoas reclamam. E, claro, existem aquelas coisas de que as pessoas acham ser essencial ou não. Claro de que nós começamos essa nossa fala naquela compreensão que Cristo próprio disse de que nós seríamos perseguidos, de que nós seríamos postos de lado. E nas palavras de Jesus ele disse, se me chamaram a mim de Beelzebul, imaginem o que vão chamar você, irmã Chelsea, você, irmã Lúcia, você, irmã Sandra, e assim por diante. Ou seja, então nós não estamos aqui dizendo que queremos ser aceitos pelo mundo ou sermos afamados por aqueles que são daqui. Nós queremos sim ser afamados e ser proclamados pelo nosso Rei Jesus, o qual foi preparar-nos lugar e que ele tem o desejo pleno de não apenas estar conosco, mas de nos levar para estar com ele. Mas enquanto a igreja está na terra, a igreja é embaixada. E os irmãos entendem o que é uma embaixada. A igreja estando na terra ainda, ela é um hospital. E os irmãos sabem a razão de um hospital. A igreja estando ainda na terra, ela é um centro de formação, de treinamento. E, portanto, nós assim compreendemos o que é igreja. Vamos passar um pouquinho agora para adiante e entender o que é Covid-19. Este vírus que tem o rastreio do SARS, que começou há muito tempo atrás, mas que teve este aumento e esta difusão ultimamente na China, a partir do ano passado, foi utilizada para que os governos ao redor do mundo fizessem o que nós poderíamos até chamar de uma tentativa apocalíptica de controlar o mundo. O diabo, que é o rei da mentira, o diabo é o pai, mas ele é o rei também, né? Ou seja, não tem melhor do que ele para mentir. Ele utiliza todos os meios e todas as maneiras para abafar o evangelho, para amordaçar os cristãos e, assim, tem utilizado esta frente do que seria uma crise pandêmica internacional, aonde o WHO, ou em português, OMS, disseram de que, olha, temos que fazer A, B, C, e os irmãos já sabem, eu não quero entrar aqui em detalhes, nem estou aqui tentando promover revoltas contra nenhum sistema. O que eu estou tentando dizer aqui é de que o Covid-19 é uma doença que matou, e matou muitos, mas que os números em vários lugares, como aqui nos Estados Unidos, estávamos ouvindo isso no outro dia, os números estão super inflacionados. Talvez o número de mortes realmente, diretamente por causa do Covid, é apenas 10% dos números. No Brasil, idem, e em todos os lugares do mundo. E o que o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças aqui nos Estados Unidos, então disseram, olha, no fim de tudo isso, nós vamos ver o que é, quem e como, e depois vamos analisar os números. E os números é o que está sendo utilizado para o que eu digo agora. A utilização dos ímpios do Covid-19 para meter medo nas pessoas. Eu não estou dizendo de que o Covid não existe, eu não estou dizendo de que o Covid-19 não mata, eu não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é de que nós, como cristãos e como servos de Deus e como proclamadores desse evangelho aqui, nós temos que tomar cuidado com aquilo que o mundo faz e tenta fazer para amordaçar a igreja. E vocês sabem muito bem de que uma das instituições que foi encerrada e de que em muitos países literalmente fechadas foi a igreja. Claro de que eles dizem, não queremos aglomerações, então as escolas fecham. Os centros de entretenimento fecham, estádio, cinema. Dizem então, lugares como igreja, que aglomera muita gente, tem de fechar também. Mas é engraçado de que, enquanto nós vemos isto acontecer, permite-se do lado
reuniões, intervenções e aglomerações que não fazem sentido nenhum. Então, eu e você começamos a perguntar, mas se a regra é para uns, por que não é para outros? Deixando essa questão política de lado, vamos entender que o Covid-19 teve uma implicação muito grande e até, de certa maneira, facciosa para aquilo que seria a continuidade da igreja no seio da comunidade. Ora, tendo dito isto, vamos então agora pensar na igreja no pós-Covid, porque o Covid-19 não é a vinda de Cristo, é apenas uma crise pandêmica, e de que, em função de tudo que está acontecendo no mundo, podemos ver de que nós estamos nos fins dos tempos, mas não estamos nos tempos do fim, ou seja, o anticristo ainda não entrou, a igreja ainda não foi arrebatada e, portanto, não iniciou a grande tribulação. Mas nós estamos sendo levados agora, e a igreja sente isso, o cristão que tem Cristo no coração, não o cristão nominal, né? E os irmãos entendem essa diferença, mas o cristão, aquele que tem Cristo em seu coração, sente esse clamor, sente essa voz que diz, aí vem o noivo, e sem querer usar de emoções, e sem querer criar uma subjeção para o que seria um fake news ou teoria de conspiração, o que nós entendemos é de que o mundo já está pronto para receber o anticristo. E algumas questões poucas que faltam aqui e acolá para a engrenagem entrar em ação, tudo isso só poderá acontecer se Deus, na sua infinita sabedoria e conhecimento do que deve acontecer, Ele permitir que as coisas aconteçam. Portanto, se Cristo não volta para a igreja amanhã ou hoje, se ainda tivermos 20, 50, 70 anos adiante para nós, a minha pergunta é: o que é que eu e você vamos fazer como igreja depois do Covid-19? E quando eu digo depois do Covid-19 é porque nós estamos entrando numa fase de recuperação. Eu não sei se o Carlos Santos terá as últimas estatísticas. Se tiver, por favor, entre na linha e fale. Mas eu creio que a última que eu li, queridos, de Pretória, é de que a África do Sul, as pessoas que são infectadas, o último número grande que teve foi de apenas 1.700 pessoas, 1.714, se não me engano, no outro dia, nessa semana agora, e que eles puseram no noticiário porque foi um número alto. Quando estávamos no inverno, quando estávamos na época de que as gripes e as influenzas estavam soltas, então estávamos até tendo 18 mil ou mais casos por dia. E quando foi no início da pandemia, estávamos numa recuperação de 30, passou para 40, 50, chegamos a 70 e agora estamos beirando, ou se não passando de 80% de recuperação da infecção. Ou seja, as pessoas pegam o vírus, mas 80% das pessoas se recuperam rapidamente depois do vírus. Por isso que eu digo sempre há aqueles casos. E nós conhecemos de portugueses em Pretória de que faleceram porque pegaram o vírus e porque tinham uma debilidade clínica, o que nós chamamos em inglês de underlying morbidity, ou seja, tinham uma situação grave e afetava a sua imunidade. Então essas pessoas faleceram. E a nossa oração é para os sobreviventes, a nossa oração é para as famílias afetadas, não apenas da nossa comunidade portuguesa, mas toda a África do Sul e, claro, ao redor do mundo. Mas a questão aqui, e volto àquela minha linha de pensamento, é o que fazer como igreja? Porque o que tem acontecido com ou durante o início da pandemia, quando houve o lockdown, quando houve o encerramento, quando as pessoas não puderam mais ir à igreja, e o Carlos disse aqui que ele parou de seguir as estatísticas, tudo bem, não há problema, mas a questão é a seguinte:
é de que Hebreus, e eu quero que você abra a sua Bíblia, porque não quero apenas falar, mas quero pôr o meu estudo nesta noite baseado na Bíblia Sagrada, e o que você vai ler agora, se tiver a sua Bíblia, por favor, Hebreus capítulo 10, verso 25. Em Hebreus 10, 25, eu não tenho o texto para lançar no ecrã, mas eu quero crer que você tem uma Bíblia, você poderá ler. Hebreus 10, 25 diz: não deixando a nossa congregação. Mais uma vez, ele, vindo de uma exortação e de um clamor a perseverarmos na fé, ele começa lá no verso 20, dizendo de que nós temos um novo e um vivo caminho, ele nos consagrou e pela sua carne nós entramos na presença de Deus e temos um grande sacerdote chamado Cristo. E olha, então ele diz, agora tenhamos realmente esse coração verdadeiro, essa inteira certeza de fé, com corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, falando do batismo. Ele diz, retenhamos firme a nossa confissão, ou seja, a nossa esperança, a nossa declaração daquilo que é, não uma vertente política ou uma opinião de moral, mas aquilo que a palavra de Deus diz. E eu sempre digo isso, nós vamos encontrar igreja não só em países que têm liberdade de expressão, nós vamos encontrar igreja também em países totalmente fechados e que não tem democracia. Se você não sabia, existe igreja viva do Deus verdadeiro na Coreia do Norte. Existia igreja na Rússia, na antiga Rússia. Existe igreja hoje na China, existe igreja hoje na Arábia Saudita e assim por diante. Então ele pede aqui, diz, de que tenhamos firmes, retenhamos firme, amados, a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos uns aos outros, a estimularmos ao amor, à caridade, à expressão, às boas obras. E aí é quando ele finaliza dizendo, não deixando. Então, como é que nós vamos considerar uns aos outros? Como é que nós vamos ajudar uns aos outros? Como é que nós vamos permear-nos por esta oração, ungindo e pondo a mão, é o que diz lá Tiago, né? Ungirão aos enfermos, e se a oração da fé curará o enfermo e olha, restaurará. E a Bíblia diz, como é que nós fazemos isso? Quando estamos reunidos, quando estamos congregados. Graças a Deus de que a Sandra acaba de dar um bom relatório aí, dizendo de que as pessoas estão indo, estão presentes, estão na casa do Senhor. Eu não sei, Júlio, como é que está aí em Portugal a tua situação, como é que as igrejas aí estão em Portugal, mas a realidade é de que alguns estão ainda, estou falando de igreja, estou falando de crentes, alguns ainda estão dando a desculpa, e me permita utilizar a palavra desculpa, porque é desculpa, não vou à igreja, não me congrego por causa do Covid-19. Alguém ficou com medo, alguém ficou desesperado e não mais saiu de casa. E a Bíblia Sagrada nos ajuda a entender isso, de que nós não podemos sofrer o espírito de temor, mas de fortaleza, como entendemos aí, de perseverança, de graça, congregando-nos, estando juntos para orar uns pelos outros, para termos, pronto, tudo aquilo, e não quero falar tudo porque ainda vamos conversar, mas o que é verdade é de que muitos estão ainda longe, desculpa, minha esposa está chamando meu filho lá em casa. Então, muitos estão ainda dando a desculpa de não ir para a igreja por causa do Covid e, portanto, não vão à igreja, mas vão ao mercado. Não vão à igreja, mas estão no trabalho com várias outras pessoas. Não vão à igreja, mas estão aqui, no caso daqui, na Disney, nos parques. Não vão à igreja, mas estão em festas em casa ou até, me permita, se
se tivermos de dizer isso, até em funerais. E eu não quero aqui lançar a todos debaixo de um só lençol. A realidade é de que há pessoas que realmente estão dando a desculpa porque não pretendem estar na igreja, não querem ir à igreja. E existem aqueles que realmente têm medo. A esses que realmente são cristãos e estão ainda debaixo desse medo, eu quero vos estimular a fé para levantarem-se e dizerem: eu não posso ter medo. Você não pode ter medo do Covid-19, assim como você não pode ter medo de tuberculose. E tuberculose se espalha muito mais rápido, muito mais fácil do que Covid-19. Nós que estamos em África, é possível que todos nós, na África do Sul, tenhamos tuberculose, porque tuberculose ela fica no ar por muitas horas, esperando a pessoa chegar e inspirar. E quando você inspira, você talvez não sente, o teu CD4 faz um invólucro do bacilo e você tem tuberculose. Muitos, porque tem o seu sistema imunológico fragilizado, começam a ter problemas de respiração. E outras situações, fala-se de HIV, ou VIH, SIDA, fala-se de malária. Malária em África ainda está matando muito mais do que Covid-19. E poderíamos falar sobre outras doenças. Se vamos temer o Covid-19, teríamos que temer, as estatísticas também saem todo ano, da violência, do estupro. O problema que nós temos agora na África do Sul é qual? É da violência baseada no gênero, homens que matam mulheres em casa. Não gostou, não cozinhou direito, não fez, deu-lhe a pancada, matou. Isso existe na África do Sul, algo que os americanos aqui, eles ficam espantados. É mesmo? Isso acontece? Eu digo, acontece. Violência sexual, ou seja, crianças, bebês que são estrupadas na África do Sul todos os dias. Ou seja, se vamos temer uma coisa, aí nós começamos a temer outras coisas e viveremos debaixo do temor. A Bíblia diz, Salmo 91 diz de que o Senhor, Ele habita ao nosso redor, Ele acampa os seus anjos ao nosso redor e não devemos temer, não devemos viver com medo. As pessoas têm pistolas e armas e assaltam e fazem, acontece. Eu não posso viver com medo. Eu não vou permitir ficar subjugado ao medo. Claro, falando do COVID, temos que fazer a nossa parte. Se temos de pôr e lavar a mão como nossa mãe nos ensinou no passado, né? Muita gente se esqueceu de lavar a mão e agora lembraram-se de novo que tem que ficar lavando mão. Temos que pôr as regras em dia, mas não devemos viver com medo. Mas há aqueles que utilizam o COVID para não mais ir ao culto. A questão é a seguinte, é de que nós temos plataformas para as pessoas assistirem ou participarem nos cultos. Nós, em Pretória, que temos um orçamento quase que não existente, o que é que nós fizemos? Pegamos os celulares, pegamos eu até próprio, não a igreja, eu próprio comprei o material e vamos pôr, e os meus filhos acionam. Para quê? Para que os cristãos, para que as pessoas possam assistir. E mesmo assim você verifica, as pessoas não entram na linha. Temos a graça de receber você nesta oportunidade aqui, nessa chamada Zoom. Muitas pessoas estão em casa, têm, como é que se chama? A internet, têm o telefone, receberam o link, mas mesmo assim não entraram na chamada. Porque estão preocupadas com alguma outra coisa. Então, a irmã Lúcia até está dizendo que em Portugal existem esses limites, sim, em Pretória também há os limites, que estava até 16 de setembro, a 50 pessoas, irmã Lúcia, não se podia mais ter mais do que 50 pessoas subdivididas, e agora estamos a no máximo 250. E é claro, tudo isso para dizer o quê? É para informar aos irmãos e para informar a igreja de que a igreja vai sobreviver, a igreja vai continuar, a igreja não vai parar. Mas o Covid-19, como o deserto para Israel, é utilizado por Deus para ver onde é que as pessoas estão na sua fé. Ou seja,
revelou o coração de muita gente. No contexto até dos 50 pessoas, as nossas congregações, nós fizemos todo o protocolo e dissemos, irmãos, querendo vir, por favor, olha, escrevam, mandem um SMS, digam, e em cada uma das nossas congregações nós tivemos pessoas no protocolo para ter certeza de que nós não quebrávamos a regra, mas é interessante de que muitas vezes poderíamos ter mais pessoas, mas as pessoas não vieram. Estava no culto online? Não estava no culto online. Você assistiu depois a gravação? Não assisti a gravação. Então eu estou dizendo isso não para chamar a atenção de alguém, mas eu estou dizendo isso para que você entenda de que Deus utiliza estas situações para ver aonde está o nosso coração. Para ver aonde é que está a igreja no geral. A igreja local, a igreja de Winterfeld, a igreja de Tembiça, a igreja de Atledville, de Pretória Oeste, de Centurion, a igreja onde eu estou aqui, a Assembleia de Deus Betânia, e várias outras igrejas locais. Mas como também estamos como igreja, corpo de Cristo. Se Covid-19 veio e atacou e fez e aconteceu, só um instantinho, nós ainda somos a única instituição no mundo de que não é nem uma coisa nem outra, nem é essential, nem é não essential. Nós somos a Igreja de Cristo Jesus e como Igreja de Cristo Jesus, nós podemos estar reunidos em casa. Então a minha pergunta que você faz a si próprio e faz ao seu irmão em Cristo é, naquele momento que você não pôde estar presente, será de que você se reuniu lá em casa? Será de que você abriu a Bíblia? Será de que você deu tempo para a palavra? Perdão, porque se nós... Perdão, agora esqueci de trazer água. Porque se nós temos, como diz Paulo aqui, não, o que é que diz mais uma vez o verso? Verso 25. Não deixando a nossa congregação, ou seja, não deixando de estar juntos, congregados, vírgula, como é costume de alguns. Por que é que alguns têm o costume de não se congregar? Por que é que alguns têm o costume de não estarem juntos e não virem à casa do Senhor? E se não pode estar verdadeiramente presencialmente, podem estar virtualmente. Não é falta de banda larga, não é falta de dinheiro, não é. E a pergunta é, qual é a razão que impele a pessoa a dizer, não vou estar no culto? Então, a minha pergunta aqui, para que você possa compartilhar o seu pensamento é, porque nós já sabemos, nós já entendemos, e eu fiz algumas anotações aqui, quais são as razões pela qual, e agora isso vai para o meu co-pastor aí, Carlos, as razões pela qual as pessoas não vão voltar à igreja mesmo depois do Covid-19. Olha, eu acho que as pessoas não vão, alguns, não todos, alguns não vão voltar porque esperam de que eu e você, Carlos, como pastores, possamos continuar a difundir os cultos através do Facebook, do Instagram, que já agora não é problema. E já agora nós temos alcançado muita gente fora do nosso círculo de influência. Mas alguns estão esperando de que eu e você, Carlos, possamos estar agora pregando online, pregando quarta-feira, fazendo oração, e a pessoa simplesmente na sua casa está naquela atmosfera relaxada. Eu acordei de manhã, não preciso escovar dentes, não preciso pentear cabelo, simplesmente sento no meu sofá e assisto porque até adoro a Deus. Aleluia, pastor, que coisa maravilhosa eu ficar aqui de pijama enquanto estou assistindo o culto. As pessoas sentem-se à vontade, relaxadas, e talvez preferem não se prepararem, acordarem cedo e irem para a casa do Senhor e fazerem o que é o sacrifício
E é sacrifício, cada mãe que está aqui na chamada pode dizer isso, preparar os miúdos e dar comida para todo mundo e sair na hora, para chegar na hora. É um sacrifício. Por quê? Porque você já acordou cedo e fez a mesma coisa de segunda a sexta e talvez na cabecinha pensadora de alguns, olha, domingo eu vou ficar em casa. Essa é a primeira razão. Porque esperam. E aí eu e você temos de tomar uma decisão. Pastor Carlos, será que vamos continuar a fazer isso em favor daqueles que talvez necessitem? Ou vamos dizer, eu vou fechar e não vamos fazer mais isso? Engraçado de que eu estive pregando aqui em uma igreja em Miami, numa igreja cubana, e pela graça e pela misericórdia preguei em espanhol, viu? E o que acontece é de que o pastor tem 2 cultos, porque está cheio. As pessoas vão para o primeiro culto e ele diz, pastor, o primeiro culto eu não faço a difusão para que ninguém, então, diga não venham ao segundo culto. É no segundo culto de que ele faz a difusão e aí ele tem outras pessoas que não vêm à igreja. E ele disse exatamente isso, para que as pessoas não se acostumem e não fiquem relaxadas dizendo, não, eu vou ficar em casa, eu assisto o culto em casa. Enquanto não há problema em assistir o culto em casa, eu acho aí, nessa questão, e já agora, se você, eu já tenho visto alguns comentários no chat, se você quiser fazer algum comentário, é só pôr o teu microfone e falar e nós podemos ouvir o teu comentário, tá bom? Mas como eu estava dizendo, as pessoas, o que acontece é de que estando, então, à vontade, relaxados em casa, tem uma dificuldade, porque não vai haver aquela aproximação. E é parecido com aqueles crentes de que, estando numa mega igreja, entendem o que significa a expressão mega, né? Ou seja, uma igreja muito grande, e aí fica por trás das cabeças dos outros. Por quê? Porque não querem ser vistos pelo pastor, não querem ser chamados a atenção, não querem fazer parte da célula, não querem fazer parte do protocolo, não querem fazer parte do evangelismo, nem do discipulado, nem do ministério dos jovens, nem dos adolescentes, só querem ser assistentes. E o crente não foi chamado para ser assistente. O crente foi chamado para fazer parte do culto. Pelo menos com o teu amém. Segundo, com a tua oferta. É quando você vai e leva na igreja alguma coisa e mesmo de que você não está pensando em dar, mas só porque alguém do teu lado deu e o diácono está com a cesta do teu lado ali, você até procura para dar. Online, ninguém está dando. E raramente as pessoas se lembram depois do culto, olha, vou dar meu dízimo, vou dar minha oferta. Eu não estou aqui reclamando de alguém dar para os pastores terem sustento, mas é parte intrínseca do meu cristianismo, da minha adoração, dar a minha oferta na casa do Senhor. Goste que se gostar, se não gostar também é Bíblia. A Bíblia fala sobre isso. E hoje temos até a oferta digital. Eu tenho estado aqui, Vânia, não sei se a nossa igreja aqui, Betânia, tem isso, mas em várias igrejas o pastor diz, olha, está ali o número, o pessoal está no telefone escrevendo o número e a oferta é digital. Né? Ninguém mais toca em dinheiro, aleluia. Exato. E nós ficamos... É que nós temos aqui o sistema que eles chamam de Zelle, né? Pelo banco, então, mesmo na nossa igreja, muitas pessoas preferem já enviar, não é? Até mesmo antes do culto, já enviam suas ofertas online. Exato. E essa oferta não é o que eu e você chamaríamos de, aí na África do Sul, de EFT. Não é EFT, é dinheiro digital, ou seja, pelo telefone, talvez mais conhecido na África do Sul como M-Pesa, ok? Ou seja, as pessoas, nós temos que mandar lembrete, irmão, lembre-se de que a igreja sobrevive com as ofertas. E aí, se a gente manda muito, aí as pessoas ainda começam a dizer, olha, o pastor só está falando de dinheiro. Meu Deus, esse pastor é o único pastor que menos fala de dinheiro na vida. Mas, ou seja, essa questão, então, de estar apenas online, retira esta aproximação, retira esse aspecto de família,
retira esse aspecto de comunhão. A segunda razão pela qual as pessoas não, talvez voltarão, alguém não mais voltará aos cultos, é porque eles não se sentem seguros. Não se sentem seguros. Eu, no outro dia, olha, eu vou te dizer, eu estava no aeroporto, viajando, eu tomei um susto. Eu pensava de que era um astronauta que estava no banheiro, na casa de banho. O camarada estava com a roupa branca, da cabeça aos pés, aqui com a máscara, ia viajar, estava com a mala e com a luva, né, com tape aqui e nas botas. Eu disse, é um astronauta que vai viajar comigo, aleluia. As pessoas verdadeiramente, eu não estou falando daqueles que têm uma dificuldade espiritual. E a Raquel escreveu aqui, sim, é o culto racional, exato. Ou seja, é o culto onde eu e você, nós olhamos olho no olho, pensamos. É o culto onde eu converso com você no canto e pego você ali e te pergunto, como é que tá, querido? Como é que tá, irmão Nunes? Olha aquela dificuldade. Você pode conversar comigo? E nós não fazemos isso virtualmente. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. A Raquel escreveu aqui, sim. Ou seja, então as pessoas não se sentem seguras em lugares públicos. É tão verdade de que na África do Sul o sindicato fez um abaixo-assinado para as escolas não abrirem porque os pais não estavam querendo mais enviar seus filhos. E a realidade é de que até meus filhos todos estão estudando virtualmente, nenhum deles está presencialmente. As pessoas não se sentem confortáveis em estar em lugares públicos, ou seja, é uma realidade que vai acontecer e aí nós temos que pensar, por causa dessas pessoas, como é que nós vamos alcançá-las, como é que nós vamos chegar até elas, como é que nós vamos ser igreja para elas. Esta é, ou será agora, um novo grupo não alcançado. Nós falávamos de grupos não alcançados em missiologia, daqueles pequenos grupos lá da tribo, lá no interior do Central African Republic, CAR. Pessoas de que não falam inglês, não falam francês, falam dialeto, e os missionários estudavam aquela área e queriam fazer algo para ir lá alcançar um grupo não alcançado. Está agora começando a haver um grupo não alcançado de pessoas virtuais e que não ligam no culto, não acessam notícias porque estão até com medo de verem as notícias, ou seja... Isso perturbou o pastor. Sim, irmã Natália. Então, o que acontece é de que a terceira razão que as pessoas talvez não regressem à igreja é porque as pessoas sentem liberdade de assistirem, mais uma vez a palavra assistirem os cultos no seu próprio horário. Eu não sei aí em Centurion, mas talvez alguns em Pretoria West diriam, eu preferiria ter o culto às 8 da manhã. Outros diriam, eu preferiria ter o culto às 11. Outros que estudam e trabalham e que dormem até às 12 horas da madrugada, diriam, eu prefiro ter o culto às 3 da tarde. E se nós temos esses cultos virtuais, o que vai acontecer é de que as pessoas vão dizer, eu assisto depois. Temos uma irmã, eu não quero agora falar do nome dela, mas ela diz, olha, pastor, eu realmente tenho uma dificuldade. A que eu estou dizendo 10 horas é bom, pastor. Então, a pessoa tem uma dificuldade de estar online. E ela diz, pastor, então eu durmo cedo por causa da minha família, tal, mas eu sempre assisto a noite de ensino no YouTube na manhã. Então, as pessoas talvez não voltarão porque sentem liberdade de assistirem o culto no seu próprio horário. E, é claro, poderá haver outras razões. Que mais vocês acham? Qual é a outra razão pela qual alguém não quererá voltar mais ao culto? Você tem a palavra, irmão, irmã. Que mais? Por que a pessoa não vai querer mais voltar? Ficou em casa, não tem mais culto, não quero mais ir. Qual é a outra razão? Fala aí comigo, por favor. Porque daqui a pouco vamos falar algumas razões pela qual eu e você e muitos outros vamos voltar a nos congregar. Alguém tem uma palavra? Alguém tem um pensamento que eu não tenha falado?
No chat não tem nada. Eu creio que estamos todos de acordo. Então vamos pensar aqui um pouco. Quais são algumas razões, 3 ou 4 razões apenas, para nós terminarmos a nossa noite? Que as pessoas, depois do confinamento acabar, depois dessas regras de Covid-19 terminar, as pessoas virão. E eu quero crer, queridos, que a primeira razão é porque as pessoas, elas sabem de que o alimento espiritual está nos púlpitos de nossa igreja. Eu não estou dizendo que a pessoa não tem liberdade de ler a sua Bíblia em casa. Tem e deve. Mas o alimento espiritual está sendo pregado. O presbítero, o pastor, o evangelista, o diácono, aquela pessoa que é o dirigente da célula familiar, prepara a palavra, e toda essa palavra, já agora, não pode apenas ter um aspecto de especulação, ok? Deixa eu dizer isso agora para vocês. Toda mensagem, toda pregação, todo ensino tem 3 aspectos, ou tem 3 influências. Tem a da especulação, tem a da investigação e tem a terceira, que é da revelação. Que não haja nos nossos púlpitos especulação, porque especular é você falar o que você acha. É ficar dizendo o que os outros dizem. É ensinar ou pregar algo que você leu, achou bonito, mas eu não estou falando de copiar algo que é uma mensagem de alguém, não é isso, mas simplesmente ficar em especulação. E se eu, na minha mensagem, eu tenho algo que é uma especulação, eu deveria dizer, eu sempre digo isso para os pastores, eu sempre onde eu ensino, em Angola, Moçambique, eu sempre digo isso. Se Deus lhe falou, então diga que Deus falou. Mas se Deus não falou, não diga que Deus falou. Diga de que você acha. E Paulo fala isso. Então, temos o aspecto da especulação, mas temos o aspecto da investigação. E o que é investigação? Investigação é quando eu estudo a situação, o problema, o tema. Se eu quero ensinar a igreja sobre, me permita agora dizer, sobre cura divina, eu não posso simplesmente abrir a Bíblia e ali onde Jesus curou e ler aquilo e acabou. Não, eu tenho de investigar. Investigar é algo que a teologia faz. Mas nós não podemos viver de investigação. E eu gosto de teologia, meu pai é teólogo, minha irmã também. Nós, e com todos aqueles que ensinam, estivemos agora pessoalmente com o pastor Joá, ele esteve na nossa live algumas semanas atrás, né? Ele esteve aqui na igreja e conversou conosco. É um homem que estuda, é um homem que investiga. Temos outros, mas cuidado, queridos, de que a pregação da palavra não depende do Google. O Google é uma ferramenta muito boa para investigação, mas se eu gastar mais tempo em investigação do que em oração, eu vou ter problemas. Mas a pregação do Evangelho traz esse aspecto da investigação. Eu tenho de investigar o que é o Covid-19, o porquê o confinamento, o que está acontecendo na política por trás de tudo isso. Olha, e quando nós fazemos a nossa parte da investigação, não é somente a investigação de versos, ou seja, eu abrindo o meu pesquisador no meu computador e procurar as palavras. Onde é que as palavras estão na Bíblia? Eu posso fazer essa pesquisa transversal de temas e de palavras bíblicas, mas a investigação vai mais profundo. É entender o assunto pelo qual eu preciso alertar a igreja. E muitas vezes nós falamos na igreja sobre saúde, os irmãos sabem disso, sobre até nutrição e sobre o cuidado do corpo. Também falamos sobre o cuidado da mente e como estarmos talvez em aconselhamento e fazermos uma terapia com o pastor, ou seja, conversamos com as pessoas e temos que entender o que as pessoas estão passando. Mas, acima de tudo, e agora é o apelo àqueles que pregam a palavra que estão nesta chamada,
e a todos os que vão assistir esse ensino depois pelo YouTube, é de que a pregação da palavra tem de ter um conteúdo pesado de revelação. Porque esta revelação é o veículo para que eu me alimente de Deus. Quem aqui nunca passou por aquele momento de que você esteve no culto e o pregador começou a pregar, a pregadora começou a ensinar, e você em algum momento ouvindo e dizendo amém, amém, que bom, boa palavra, mas daqui a pouco você sente que Deus falou com você. E você diz, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E você diz, obrigado, Senhor. E aí você é convencido. E normalmente os pecadores que estão no culto da palavra, do evangelismo, passam por isso, porque eles nunca, ou não têm o costume de ouvir a Deus. E quando o pregador fala, e Deus começa a falar na pregação por causa do aspecto da revelação, Paulo fala até sobre isso, de que as línguas estranhas, chegando alguém que não é do vosso meio, as línguas estranhas vai revelar o intuito do coração. Eu não estou falando aqui diretamente a profecia. Eu sei de que a Sandra gosta de profecia, eu sei de que o Samuel gosta de profecia, e talvez aqui todos nós gostamos de profecia. Eu não estou olhando esse aspecto de sermos profetas, mas eu estou falando mais no aspecto da revelação. E é também parte desta alimentação. Por que as pessoas vão voltar para o culto, para a igreja? É porque elas precisam de receber essa revelação. Precisam de receber a palavra. Concordam comigo? Mas aí talvez você diga, pastor, mas eu já recebo essa revelação quando eu ligo a televisão. Eu ligo lá no 341, aí o 341, no DSTV. Eu assisto o TD Jakes, ou eu assisto o fulano, Beltrano. Mas, irmãos, eu vou repetir aqui o que eu sempre repeti para vocês. Ninguém pertence a uma igreja virtual. Ninguém pertence a um ministério de televisão. Todos nós pertencemos à igreja local. Ok? E deixe eu enfatizar isso aqui, por favor. E eu enfatizo isso dizendo o seguinte. Se o meu xará, o Júlio, que está lá em Portugal, ele disser, pastor, eu gosto muito da sua pregação. Pregação boa, olha. Sim, Raquel, vai poder falar. É somente pôr o microfone e você fala, não há problema nenhum. Mas deixa eu só terminar aqui, dando esse exemplo. O Júlio diz, olha, pastor, eu gosto muito da sua pregação, gosto muito de si, olha que bênção, olha, aleluia. Ele não pode, agora, me enviar dízimo. Ele deve dizimar na sua igreja local, porque na sua igreja local é onde ele deve se alimentar. Porque ele também não deve e não pode agora me chamar a mim para sair da África do Sul ou, reverendo, vem aqui fazer meu casamento. Eu vou dizer para ele, irmão, arruma um pastor aí e o teu pastor faz o teu casamento. Assim como ele não pode me convidar, bem, não seria ele, né? Seria a irmã ou o pai para fazer o funeral dele. Não, ou seja, você tem que ter um pastor local, você tem que ter uma igreja local. O outro exemplo que eu sempre dei, aquele que o pastor José Manuel de Souza nos falava sempre, o testemunho dele era o seguinte, de que havia aquele irmão que era o poligrejado, como na linguagem do pastor João Caetano, poligrejado. Ele vai em tudo que é igreja, mas nunca está em igreja nenhuma. Ele foi numa igreja um certo domingo, e naquele domingo ele viu aquele coral maravilhoso, parecia a voz de anjos, aquela música maravilhosa, e ele foi ao pastor e disse, pastor, olha, eu quero fazer parte desse coral. O pastor olhou para ele, nunca viu ele ali, e perguntou a ele, o irmão faz parte de qual igreja? E aquele irmãozinho disse, não, eu não tenho nenhuma igreja local, eu faço parte da igreja de Cristo, a igreja universal. O pastor disse, então vai cantar no coral dessa igreja.
nós precisamos participar da igreja local. É na igreja local onde nós esfregamos os ombros uns com os outros. É onde nós, olha, pisamos no pé um do outro. Eu já pisei no pé do Carlos, eu já pisei no pé do irmão Nunes, eu já pisei no pé do diácono. Olha, essas situações que algumas vezes nós não nos entendemos, mas depois pedimos perdão, nos abraçamos e dizemos, olha, que maravilha é estarmos juntos, aleluia. Raquel, qual é o testemunho que você quer dar? Fala aí. Alô? Estamos ouvindo. Está ouvindo? Sim, estamos. Ok. A paz do Senhor para todos os irmãos, principalmente o pastor Júlio, que eu gosto muito. Amém. Saudades. Mas eu só quero rapidamente agradecer a igreja, porque no domingo eu não fui no culto, tive aquele problema da coluna. Os irmãos ligaram para mim, eu falei que estava tudo bem, graças a Deus. Mas aí, de repente, na quinta-feira, eu tive aquele problema da diabetes e realmente me encontrei em apuros. Achava que estava tendo um stroke e meus filhos estiveram aqui comigo, tivemos que ir urgência para o hospital. E graças a Deus, mais uma vez, a oração dos irmãos chegou aos céus e Deus me livrou. Então, é só para os irmãos saberem que, infelizmente, a diabetes é só mesmo Jesus curando, porque eu posso estar boa hoje, amanhã não está bem, mas temos feito tudo que o médico tem mandado. Mas eu queria, de coração, agradecer os irmãos pelas orações e dizer que estou em casa e que, em nome de Jesus, domingo estarei no culto. Agora, outra coisa que eu gostaria de falar, que tem a ver com o que o pastor Júlio falou, domingo eu não estava no culto, mas o Igui, que é um rapaz moçambicano, que a mãe dele pediu para ele vir, ele depois comentou com alguns jovens. Primeira vez que ele entrou numa igreja cristã, primeira vez que ele entrou numa Assembleia de Deus, que a mãe dele também é, e ele falou que depois ele não conhecia ninguém e tal, mas ele pôde sentir a presença de Deus. Ele não sabia realmente que era talvez a presença de Deus, mas ele pôde sentir algo maravilhoso, o amor dos irmãos para com ele. Então é por isso que a Bíblia fala, né, que nós devemos viver, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, por mais que a gente esteja aqui pelo Facebook e Zoom e tudo, nada é como o toque, como um apertar de mão, como um abraço, como um olhar, um sorriso, numa pessoa que está vindo não só pela primeira vez, mas os irmãos antigos também. Então, nós somos uma família e a família, ela, quando está junta, algo acontece. Então, só queria acrescentar isso ao pastor Júlio e a todos que estão ouvindo. É uma bênção e, se puderem, estejam no domingo, que com certeza você vai sair diferente. A Eunice até comentou uma coisa, que uma coisa é você louvar a Deus pelo Facebook e tal, né, pelo Zoom, mas outra coisa é você estar lá, junto com os irmãos, olhando olho a olho, sentindo a graça, poder. Eu sei que a igreja somos nós, mas nós estarmos juntos é algo divino, é algo que acontece e que é uma bênção para as nossas vidas. Ali acontece cura, acontece batismo, acontece restauração, e é onde o povo de Deus é libertado, o povo de Deus é restaurado. Obrigado, Raquel. Tá bom, pastor Júlio? É verdade. A irmã Lúcia também escreveu aqui no chat de que nunca é a mesma coisa termos um culto virtual, né? A Vânia tem a mão levantada. Sim, sim, pastor Júlio. É muito importante. Vou desligar o meu. Ok? Tudo aquilo que nós falamos é super importante e nós entendemos de que em situações como essas, todos nós experimentamos o que é ter exceções, não é, da maneira de fazer culto, de poder dentro de uma pandemia como essa. Entretanto, nós devemos entender de que as exceções, elas nunca deverão virar regras, não é? Que é o nosso caso, que é aquilo que nós estamos falando, porque exatamente por causa dessa identidade congregacional que nós temos como corpo de Cristo, que é uma coisa natural, que nos atrai a poder estar juntos. E ouvindo você e lembrando, né? Você vai lembrar também exatamente do testemunho de uma irmã da nossa igreja, quando nós chegamos em Hartford, a irmã Joana Borichevski, que era polonesa,
E ela contava-nos de que quando na Segunda Guerra Mundial, quando até o seu esposo ficou separado dela por muitos anos, por causa da guerra, entretanto, a igreja sem templo, sem nada, eles se congregavam nas crateras das bombas que caíam e se juntavam por causa desta necessidade, não é, de estar junto como congregação, como corpo, como igreja, de poder estar junto. Então, o mesmo paralelo Jesus ele fez relacionando-nos como ovelhas. E como ovelhas, nós somos seres gregários, somos seres que precisamos. Se você, uma das experiências que nós tivemos ali em Israel foi exatamente ver isso, de que se você tira o pastor do meio das ovelhas, elas ficam completamente, ou seja, sem tino, elas não sabem, embaralhadas, desorientadas, sem saber para onde vai. Por isso que eu ainda estou com vocês em Pretória, viu? Eu não fui tirado, não. Então, e é claro, não é? Então nós entendemos de que reações como essas, não é? Vão exatamente pessoas que se sentem assim, que aproveitam da situação, não é, para poder, ou seja, abandonar, para poder não estar mais, não é? Mesmo tendo a possibilidade de poder estar online, poder ver virtualmente, exatamente porque o corpo, não é, está doente. E se o corpo está doente, automaticamente todas essas coisas vão servir, como nós dizemos em inglês, um álibi, né, para poder dizer, olha, então deixa eu sair fora, né? Deixa eu tirar. Então nós temos esse compromisso, né? E quando nós estamos saudáveis espiritualmente, automaticamente essa vai ser a reação, essa vai ser a vontade de poder estar juntos, reunidos, porque é o natural do corpo de Cristo. Obrigada. Amém, amém. Obrigado, Vânia. Então, já vimos aí, a primeira razão que os crentes voltarão, não é porque o pastor disse, não é porque o pastor falou, é porque realmente existe a alimentação, seja na pregação, seja no ensino, ou seja, a revelação da palavra que quando ela é pregada. Segundo, já foi mencionado, a Raquel falou, a Vânia falou, é o aspecto da comunhão. Comunhão. E aí eu gostaria de, nesses últimos momentos que nós temos, antes de encerrar a nossa noite de ensino, e lembrar de que nós não vivemos de culto, nós vivemos de comunhão. O culto nesse aspecto diria, reforma, é onde existe o palanque na frente, ou o púlpito, né? Que normalmente sempre foi de madeira, hoje de acrílico, não importa, onde as pessoas estavam sentadas em filas, e hoje ainda temos pessoas sentadas em filas, mas não há o aspecto de interação, e é por isso de que Atos fala de que os crentes na igreja primitiva estavam permanecendo na comunhão e no partir do pão, ou seja, comer juntos em família é o quê? Não é você comer um atrás do outro, olhando para a parte de trás da cabeça, é comer olhando o rosto um do outro. E aí você comendo e olhando um para o outro, você vê se o rosto da pessoa está triste, você vê se o rosto da pessoa está cabisbaixo ou se está alegre. Você nota, ou seja, é o aspecto da comunhão. Então, o culto é a reunião, mas nesta reunião, então, existe a alimentação do crente e existe a comunhão do crente, que é muito, muito importante. A terceira razão pela qual poderia dizer aqui de que os crentes, os que são de Cristo, querem voltar para a congregação, não é porque agora existe é um novo normal, porque eu já ouvi pastor falar isso, viu? Eu estou em muitas reuniões de pastores e já tenho ouvido alguns falarem sobre isso. Estamos no novo normal, agora eu não mais prego, quem prega são os crentes, cada um pregue por aí, e há uma vontade de desfazer tudo e mais alguma coisa, porque, olha, cada um por si, Deus por todos. Não, temos que entender de que ainda temos o aspecto da proclamação. Então, a alimentação, existe que, e na alimentação, há o treinamento, a formação, existe todo esse aspecto, né? De sustentabilidade da palavra dentro do corpo de Cristo. Mas segundo, comunhão. E tem a ver exatamente com como eu disse alguns momentos atrás, estarmos juntos aí. A Vânia falou, a irmã
Joana, nas crateras, mas ali com os irmãos e vendo como está, e leva uma bolsa de comida. Muitas igrejas fizeram isso agora, porque o pessoal não estava podendo trabalhar sem alimentação. O que é que foi feito? De que a igreja, tendo alimentos não perecíveis, eu não sei se o pastor Carlos conseguiu fazer alguma coisa nesse ínterim, porque eu sei de que ele sempre fez, levando comida para os pobres, aquela coisa toda, mas as igrejas foram usadas, literalmente usadas, para dar alimentação para o povo, ou seja, comida mesmo, feijão e arroz. E aí o que acontece é de que esta comunhão, eu conheço igrejas, e tem um pastor amigo meu, lá no norte, pastor Salmão, o culto dele é assim, e na hora da oferta eles sempre falam, os irmãos ofertem aqui, aqui, acolá, mas se você está necessitado, se você não tem, se você está passando necessidades, olha, aqui está, aperte esse link, venha pegar a bolsa de alimento, e assim por diante. Tem uma igreja ali em Renberg, que usaram o estacionamento, um estacionamento enorme, pondo as bolsas, e as pessoas vinham e cada uma delas pegavam, ou seja, a igreja funcionou e vai funcionar nesse aspecto da comunhão. A Raquel está lembrando aqui também de que sim, nós também fizemos isso. A nossa querida irmã Aline, ela recolheu bens e foi dado, e nós fazemos isso e trabalhamos sempre com isso. Mas o terceiro é o da proclamação, e o proclamação aí é estarmos reunidos para que o povo veja eu e você vindo para a igreja, e na igreja, no nosso campo, na nossa pregação, na nossa comunhão, estamos proclamando a Cristo Jesus. Aleluia. Portanto, queridos irmãos, termino por aqui, a nossa hora e meia já chegou ao fim, não queremos nos delongar mais, mas apenas para lembrar você de que o Covid-19 foi utilizado por Deus para peneirar, para mostrar o que está no coração das pessoas. Se você conhece alguém de que diz, não quero ir, não, uma coisa e outra, lembre-se, essa pessoa não é para ser deixada de lado, essa pessoa não é para ser posta de lado, não. Essa pessoa é para ser amada, e para você dizer a ela, amado, você precisa de um encontro com Cristo Jesus, uma experiência, porque o que é que diz a Bíblia? Nada nos separará do amor de Deus que está em nossos corações. Aleluia. Muito obrigado, querido irmão, muito obrigado, minha querida irmã de Pretória, Portugal, África do Sul, outros lugares que estiveram aqui, você que estará assistindo depois por YouTube, muito obrigado pela tua participação. Vamos orar, e eu vou pedir já agora, Carlos, por favor, põe o teu microfone, põe a tua câmera, vamos vamos orar. Faça uma oração para nós terminarmos, e depois da nossa oração, nós estaremos tirando uma foto, família. Carlos, adiante. Eu acho que ele caiu, ele estava aqui. Mas eu creio que... O pastor consegue me ouvir? Sim, sim.